prepare-se, porque o que você está prestes a ler não é apenas uma história de violência, mas a jornada mais chocante de justiça e coragem que já atravessou a alta sociedade brasileira. Em pleno casamento, perante a todos, um homem empurrou sua esposa grávida e levantou uma garrafa de vinho, pronto para o ataque final. Aquele instante, congelado no tempo, mudou tudo. Ela, agora Clara Montes, não era uma mulher qualquer. O que parecia o fim de sua vida se tornou o início de uma implacável busca pela verdade que faria tremer uma das famílias mais poderosas do Brasil. De vítima, Clara se tornou a voz que desnudou a violência, o silêncio e a necessidade de redenção. Esta não é uma mera crônica de dor, mas um grito por esperança, pois a coragem, muitas vezes, floresce quando tudo parece perdido. Fique comigo, porque o que vem a seguir, você jamais verá chegando. O Mar de Santos brilhava como um espelho, mas nos olhos de Clara, de apenas 25 anos, refletia-se apenas o medo. Sob o caríssimo vestido de noiva, avaliado em uma fortuna, pulsava uma vida de 4 meses que ela tentava disfarçar. Clara sonhara com um casamento simples, talvez em um sítio no interior, sem fotógrafos ou jornalistas, mas aquele dia era grandioso, caro e totalmente alheio a ela. O murmúrio das ondas chegava da praia do Gonzaga, enquanto a estilista ajustava a cintura do vestido com um alinhavo rápido. Soltamos 2 dedos, por precaução, disse a costureira em voz baixa. Marina, 26 anos, a amiga que viera de Porto Alegre para acompanhá-la, olhou para ela pelo espelho. Tem certeza disso, amiga? Perguntou com a voz suave. Clara não respondeu. Apenas tocou o ventre, como se quisesse acalmar a pequena vida que se movia timidamente sob a seda. Beatriz Soler, 50 anos, a mãe do noivo, irrompeu no quarto sem bater. Ela exalava perfume importado e nervosismo contido. Sorria sempre, ninguém pode sequer desconfiar, ordenou, ajeitando o véu com uma precisão cirúrgica. Clara assentiu, sabendo que qualquer palavra errada poderia arruinar a cerimônia. Beatriz representava a perfeição social da elite de São Paulo, a esposa do empresário que todos admiravam. E não permitiria que uma gravidez antes do casamento manchasse o sobrenome Almeida. Sua obrigação hoje é manter a calma. Tudo tem que parecer perfeito, acrescentou antes de sair com passos firmes. Quando a porta se fechou, Marina suspirou. É inacreditável como eles falam de amor e só pensam nas aparências. Clara forçou um sorriso, sentindo por dentro uma vertigem que não era da gravidez, mas do futuro incerto que a esperava. O salão de festas do icônico Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, estava repleto de orquídeas brancas e luzes quentes. Os convidados brindavam com taças de champanhe caríssimas, os músicos afinavam violinos e o ar cheirava a maresia e colônia francesa. Javier Almeida, 30 anos, alto, impecável, caminhava entre os convidados como um ator em seu próprio filme. Cumprimentava a todos, beijava rostos, apertava mãos e, quando seus olhos encontraram os de Clara, forçou um sorriso ensaiado. Ele ofereceu-lhe o braço e sussurrou: Olhe para a imprensa e amor, que eles vejam que somos felizes. Ela o tomou, consciente de que as câmeras capturavam cada movimento. À sua volta, o burburinho dos convidados se misturava à música e ao tilintar dos talheres. O pai de Javier, o poderoso Dom Rafael, 55 anos, observava-os de uma mesa próxima. Havia em seu olhar algo mais que orgulho, uma sombra de preocupação que mal se notava entre os aplausos. Durante o banquete, Clara mal tocou na comida. As conversas giravam em torno de negócios e veraneios em Angra dos Reis.
Beatriz intervinha em tudo, corrigindo a ordem das fotos, ajustando as toalhas, sorrindo aos jornalistas. Não se levante muito, sussurrou para Clara em uma pausa. Pode sentir tonturas. Javier bebia vinho com os sócios de sua startup de tecnologia. Falava de números, de contratos, de sucessos. A cada palavra sua, as risadas dos homens ficavam mais ruidosas. Clara olhou o relógio. Faltavam apenas alguns minutos para a valsa. No canto do salão, Marina lhe fez um gesto de encorajamento. Respire, murmurou sem voz. Clara assentiu, alisando o véu. Quando a música começou, Javier a tomou pela cintura com uma firmeza que doía. Não perca o equilíbrio, murmurou, e seguiram o ritmo diante dos aplausos. As luzes do teto refletiam brilhos em seu rosto, e ela sentiu que o ar rareava. Está tudo bem? Ele perguntou entre dentes, sem parar de sorrir para as câmeras. Nada. É o calor, respondeu. Na verdade, sentia uma pressão no peito, uma mistura de medo e náusea. A orquestra mudou para um tom mais rápido, e por um instante ela pensou que o chão se movia. Agarrou-se ao ombro de Javier, e o murmúrio se transformou em um silêncio tenso. Não arruine o nosso dia, ele disse, apertando-lhe a mão até doer. Marina se aproximou com discrição, fingindo ajeitar o véu. Ela precisa se sentar, disse a um garçom. Javier fingiu concordar e a acompanhou até a mesa, sorrindo novamente para os fotógrafos. Dom Rafael se levantou, mas Beatriz o deteve com um gesto. Está bem, só está nervosa, murmurou sem olhá-lo. Pela janela, o mar continuava a brilhar sob a luz da tarde. Clara respirou fundo, fechou os olhos e pensou na vida diminuta que carregava dentro de si. Quis acreditar que aquele dia seria o começo de algo bom, mas o pressentimento era mais forte que a esperança. Lá fora, o céu escureceu pouco a pouco. O violino voltou a tocar e os convidados retomaram as conversas, mas o primeiro trovão do verão ressoou vindo do mar, prenunciando a tempestade. O tilintar das taças foi quebrado em um instante. A música do quarteto parou, como se o ar tivesse congelado. Clara caiu no chão, e o vinho tinto se espalhou pelo mármore como uma mancha viva de vergonha. Ninguém compreendeu o que havia acontecido no início. Alguns convidados se levantaram, outros fingiram não ver. Javier permaneceu imóvel, com a garrafa de vinho ainda na mão. Em seu rosto, uma mistura de raiva e surpresa, como se não entendesse o que acabara de fazer. A chuva fina começou a bater nos cristais do salão, e as luzes refletiram o vermelho do vinho. Minutos antes, a discussão havia começado por uma bobagem. Clara havia cumprimentado um antigo colega de faculdade, um homem com barba grisalha que a felicitou pela gravidez sem saber que era um segredo. Javier ouviu, e seu sorriso se tornou uma careta. Quem é esse? Perguntou em voz baixa. Um amigo. Só veio me dar os parabéns, respondeu ela, mas ele não a escutava. Sempre há um amigo nas suas histórias, murmurou entre dentes. Clara tentou mudar de assunto, mas ele se aproximou demais. É assim que se comporta no nosso casamento? Ele disse, e o tom de sua voz atraiu olhares. Por favor, Javier, você está bebendo demais. Foi então que ele a empurrou. Um gesto rápido, impulsivo. O golpe foi seco e o silêncio posterior, insuportável. Marina foi a primeira a reagir. Clara! Ela correu até a amiga, ajudando-a a se levantar. Os músicos olhavam atônitos, sem saber se deviam continuar. Beatriz Soler se levantou, impecável, e ordenou com voz firme. Que a música volte. Foi um mal-estar. Todos calmos. Seu controle era quase assustador. Alguns garçons obedeceram,
e o violino retomou uma melodia suave, enquanto o sangue se misturava ao vinho no chão. Dom Rafael se aproximou, mas Beatriz sussurrou: "Por favor, não faça um escândalo. A imprensa está lá fora." O homem parou, apertando os punhos. O médico do hotel, que estava entre os convidados, inclinou-se sobre Clara. "Pode se levantar?" perguntou. Ela assentiu com esforço. "Sinto que o bebê se mexe muito. Vamos ao hospital, por precaução." Javier, ainda com a garrafa na mão, a largou sobre a mesa e se aproximou. "Vou com você", disse com uma voz estranha, mais trêmula que arrependida. Marina o olhou com desprezo. "Que generoso", sussurrou. No carro a caminho do hospital Copa-Dor, a chuva se intensificou. Javier dirigia em silêncio. Clara respirava com dificuldade, a mão sobre o abdômen, olhando pela janela embaçada. Cada gota de água lhe lembrava que algo dentro dela poderia se quebrar. Mas, na emergência, o Dr. Manuel Ortega, 45 anos, a recebeu. Era um homem sereno, de olhar amável. "Calma, vamos fazer uma ultrassom." Javier tentou entrar, mas o médico o deteve com educação. "Espere lá fora, por favor." Clara ficou sozinha, olhando o monitor onde uma forma pequena e luminosa se movia dentro de seu corpo. "O bebê está bem", disse o doutor. "Você está com contrações leves. É uma ameaça de aborto, mas sem sangramento. Precisa de repouso absoluto por pelo menos 10 dias. Ela assentiu, com lágrimas contidas. "Foi uma queda acidental?" Ele perguntou com voz neutra. Clara hesitou. "Sim, foi um acidente." O médico a olhou por um segundo a mais do que o necessário e escreveu algo em seu relatório, possível origem traumática. Quando Javier voltou a entrar, fingia preocupação. "Sinto muito, Clara. Foi um momento de fraqueza." Ela não respondeu. O doutor explicou o tratamento, receitou calmantes suaves e recomendou evitar o estresse. "Deve descansar. Nada de viagens ou discussões." Beatriz chegou pouco depois com um buquê de flores. "Que susto, minha filha. Ainda bem que está tudo bem." Clara a observou e sentiu um vazio no peito. Sabia que a mulher não falava por afeto, mas por imagem. Marina, ao contrário, permaneceu ao lado da cama. "Você não está sozinha, tá?" Clara apertou a mão dela sem falar. Naquela noite, no quarto do hospital, a televisão murmurava sem sentido. Javier dormiu no sofá, com o paletó sobre o rosto. Clara virou a cabeça para a janela. As luzes do porto piscavam ao longe, refletidas no vidro. Lembrou-se da voz do médico repetindo "repouso absoluto" e pensou que talvez não se tratasse apenas do corpo. Talvez ela também devesse descansar da mentira, do medo, da forma como o amor havia se transformado em controle. Ao seu lado, o prontuário médico repousava dobrado sobre a mesinha. Na última linha, lia-se em tinta azul: "Revisão em 2 semanas." Na manhã seguinte, Beatriz falou com a equipe do hotel. Nada de comentários à imprensa. Foi um mal-estar, está claro. Os garçons assentiram, alguns por medo, outros por hábito. Héctor Ramos, 40 anos, chefe de segurança, ouviu a conversa da sala de controle de câmeras. Na tela, via a imagem congelada de Clara caindo e a garrafa de vinho suspensa no ar. Ele sabia que aquilo não era um mal-estar. Esperou que todos saíssem, inseriu um pendrive no sistema e copiou os arquivos daquela noite. Quando guardou o dispositivo no bolso, olhou para o mar pela janela e disse em voz baixa: "Um dia, isto servirá como prova." Da brisa marítima ao ar denso de São Paulo, Clara voltou para uma jaula maior. O penthouse no bairro dos Jardins era amplo, luminoso, com móveis de design e janelões enormes que davam para a rua Oscar Freire, mas ela o achava sufocante.
Na primeira manhã após o retorno, acordou com a sensação de não conseguir respirar. As cortinas estavam fechadas e Javier revisava o telefone sentado na beira da cama. Falei com a mamãe, disse sem levantar a vista. A imprensa não soube de nada. Você fica aqui por uns dias, sem visitas ou ligações. O médico foi claro. Você precisa de repouso. Seu tom não admitia réplica. Clara assentiu em silêncio. Não era apenas repouso que ele queria. Era controle total. O relatório do Dr. Ortega estava sobre a mesa. Ameaça de aborto leve, dizia. Repouso absoluto, evitar estresse. Clara o lera tantas vezes que já podia recitá-lo de memória. Na cozinha, uma assistente lhe preparava chás de camomila e lhe deixava os remédios na mesma hora todos os dias. Beatriz ligava todas as manhãs para dar instruções. Nada de televisão ou redes sociais. Não fale com ninguém que não seja de confiança. A imprensa está esperando qualquer deslize. A voz de Beatriz soava amável, mas era uma ordem disfarçada de preocupação. Claro, senhora, respondia Clara com cortesia automática. Em seguida, desligava e ficava olhando a xícara de chá até que o vapor desaparecesse. Marina tentou ligar várias vezes, mas Javier havia tirado o celular dela. Você não precisa de distrações, ele disse quando ela protestou. Só lhe fazem mal. Uma tarde, ele entrou no quarto sem bater. Tomou os remédios? Sim, ela respondeu. Bom, lembre-se de que faço isso por você e pelo bebê. Em seguida, saiu, fechando a porta com um clique que soou mais alto do que o normal. Clara se levantou devagar, caminhou até a janela e afastou um pouco as cortinas. Na rua, um casal ria perto de uma sorveteria. Um menino corria atrás de uma bola. Ela apoiou a mão no vidro frio e pensou que lá fora a vida continuava, embora a sua estivesse paralisada. Naquela noite ela não conseguiu dormir. O tic-tac do relógio marcava cada minuto. Na mesinha de cabeceira, guardava um pequeno caderno onde escrevia pensamentos breves, às vezes apenas uma frase. Não posso ficar calada para sempre. Tenho que protegê-lo. Onde termina o amor e começa o medo? Era sua única maneira de se sentir viva. À meia-noite, ouviu Javier falando ao telefone no escritório. Não, ninguém sabe de nada. Está tudo sob controle. Uma pausa. Sim, meu pai não suspeita. Ele não entende como essas coisas funcionam. Clara fechou os olhos, compreendendo que não temia apenas o marido, mas também o silêncio dele. No dia seguinte, enquanto tomava o café da manhã, um homem de terno escuro tocou a campainha. Beatriz, que havia chegado cedo, abriu a porta. Dr. Campos, que surpresa! A visitante era uma mulher de uns 100 anos, cabelo curto, olhar firme. Sou Teresa Campos, advogada do Sr. Rafael Almeida. Vim por assuntos de família. Clara a observou do corredor. Teresa sorriu brevemente, como quem cumprimenta alguém que precisa de calma. Poderíamos conversar a sós? Pediu. Beatriz hesitou, mas aceitou. Na sala de estar, Teresa baixou a voz. Seu sogro está preocupado. Ele sabe que algo aconteceu no casamento. Pode me contar o que realmente houve? Clara respirou fundo. Foi um acidente. Eu caí. Teresa não a interrompeu, apenas anotou algo em sua caderneta. E este prontuário médico? Perguntou, mostrando uma cópia do relatório. Diz, possível origem traumática. Clara não respondeu. Entendo, disse a advogada, fechando a caderneta. Se precisar de ajuda, me encontrará neste número. Ela deixou um cartão sobre a mesa. Quando Teresa saiu, Beatriz reapareceu com um semblante severo. Não dê ouvidos a ela. Rafael se intromete em tudo. Você se concentre em se recuperar. Depois, foi para o quarto de Javier. Clara pegou o cartão e o escondeu dentro do seu caderno. Pela primeira vez em semanas,
sentiu uma faísca de esperança. Naquela noite, enquanto ouvia o rumor distante do trânsito paulistano, imaginou que alguém finalmente acreditava nela. Em outra parte da cidade, Marina estava em um café no bairro da Liberdade. Em frente a ela, o chefe de segurança do hotel, Héctor Ramos, segurava um pequeno pendrive. "Aqui está tudo", ele disse em voz baixa. 3 câmeras diferentes. A gravação tem carimbo de hora e metadados. Não pode ser manipulada. Marina o pegou com cuidado. "Obrigada, Héctor. Isso pode salvá-la." Ele assentiu. "Não faço por ela. Faço porque tenho 3 filhas. E se um dia algo assim acontecer, quero que alguém tenha a coragem de ajudar." Marina guardou o dispositivo na bolsa e pagou a conta. "Obrigada novamente." Ao sair, respirou o ar quente de junho e pensou que a verdade começava a ganhar forma. Naquela noite, Clara escreveu uma última linha em seu caderno. Às vezes, o silêncio dói mais que os gritos. Ela foi até a sacada, olhando as luzes da cidade. Na rua, os bares fechavam. Os vizinhos se despediam com 2 beijos. O ar cheirava a jasmim e a verão novo. Javier apareceu atrás dela, abraçou-a por trás e sussurrou: "Você é minha, e nada vai mudar isso." Clara permaneceu imóvel, mas em seus olhos havia algo diferente, uma determinação silenciosa. Quando a campainha tocou novamente, ela virou a cabeça. Na porta, Beatriz abria com um gesto tenso. Uma mulher de terno escuro entrou com passo firme. Teresa Campos, mais uma vez. Seu olhar cruzou com o de Clara, e sem dizer uma palavra, ambas compreenderam que algo estava prestes a mudar. O pendrive brilhava sob a luminária do escritório de Teresa Campos, tão pequeno e tão perigoso quanto uma bomba silenciosa. A advogada o havia recebido de Marina naquela mesma tarde, em um café na Avenida Paulista. Lá fora, o tráfego de São Paulo rugia em seu ritmo habitual, enquanto dentro do local só se ouvia o som do café caindo nas xícaras. "Isso muda tudo", disse Marina em voz baixa ao deslizar o dispositivo sobre a mesa. Teresa o guardou sem abri-lo, consciente de que a verdade só devia ser encarada uma vez, no momento certo. "A família do marido sabe de algo?" perguntou. "O pai, talvez. A mãe, impossível. Ela controla tudo." Teresa ponderou. "Então agiremos com cautela." Naquela noite, o escritório de Teresa estava quase vazio. Inseriu o pendrive no computador e respirou fundo. Na tela, apareceu o salão do Copacabana Palace, a mesa com taças de vinho, a música de fundo. De repente, o empurrão, a queda, a garrafa levantada, o gesto de pânico. Teresa desviou o olhar e deixou o vídeo seguir por mais alguns segundos. Quando terminou, fechou-o com um clique firme, abriu uma pasta de documentos legais e redigiu uma nota. "Denúncia urgente. Possível crime de violência de gênero com provas audiovisuais e prontuário médico." Guardou tudo em uma pasta digital e pegou o telefone. Dom Rafael atendeu ao 3º toque. "O que houve, Teresa?" Ela não usou rodeios. "O senhor precisa ver com seus próprios olhos. Não há dúvida do que aconteceu. Seu filho empurrou a esposa grávida. Há vídeo e um relatório médico assinado pelo Dr. Ortega." Houve silêncio do outro lado. Finalmente, Rafael respondeu com voz baixa. "Envie-me. Esta noite." Teresa desligou, preparou um e-mail criptografado e anexou o arquivo. No assunto, escreveu 2 palavras. "Você precisa saber." Naquele exato momento, no penthouse em São Paulo, Clara tentava conciliar o sono. Javier dormia ao seu lado, respirando pesadamente depois de beber demais. Ela virou o rosto para a janela. A lua iluminava um canto do quarto e o ar cheirava a vinho e perfume caro.
Incorporou-se devagar, com cuidado para não o acordar, e caminhou até a mesinha. Abriu a pasta médica, leu novamente o diagnóstico. Ameaça de aborto leve, repouso absoluto, controle ecográfico a cada 2 semanas. Tocou o ventre, sentindo um movimento leve. Resista, pequeno, sussurrou. O silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o próprio pulso. De repente, ouviu passos. Beatriz apareceu na porta, envolta em um robe marfim. O que está fazendo acordada? Clara se sobressaltou. Não conseguia dormir. Não devia estar de pé. Vai perder o bebê se continuar assim. O tom era autoritário, não de preocupação. Clara guardou o relatório, tentando evitar um confronto. Beatriz a observou com frieza. Sei que fala com Marina. Não faça mais isso. Ela não entende o que significa pertencer a esta família. As amigas fazem perguntas, e aqui ninguém deve perguntar. Deu as costas e acrescentou sem olhar para trás. O silêncio a salvará, acredite. Quando Beatriz desapareceu pelo corredor, Clara ficou imóvel. Pensou nas palavras do médico, nas de Marina e na sensação constante de estar vivendo uma mentira. No dia seguinte, enquanto a assistente trazia o café da manhã, ela escondeu um pequeno papel dentro do caderno. Era o número de telefone que Teresa havia lhe deixado na primeira visita. Naquela tarde, enquanto Javier estava em uma reunião, ela ligou do telefone fixo. Sou Clara Montes, disse nervosa. Preciso falar com a senhora. Teresa respondeu sem hesitar. Estou aqui. Pode sair de casa. Não, sou vigiada. Então falaremos assim. Tem certeza do que vai fazer? Não totalmente, mas não posso mais me calar. À mesma hora, Marina estava em seu apartamento no Rio de Janeiro, revisando os e-mails. Entre as novas mensagens, uma de Teresa. O vídeo foi enviado. Está em boas mãos. Marina exalou, aliviada. Olhou pela janela, onde o sol caía sobre a lagoa Rodrigo de Freitas. Sabia que a história mal começava, mas pela primeira vez sentia que havia esperança. De noite o ambiente no penthouse ficou denso. Javier voltou irritado. Com quem falou hoje? Perguntou, largando as chaves. Com ninguém. Não minta para mim. Clara baixou o olhar. Eu disse que não preciso de mais ninguém. Eu sou suficiente para você, acrescentou ele, aproximando-se demais. Ela recuou um passo, temendo outro acesso de raiva. Mas Javier apenas suspirou, cansado, e serviu-se uma taça de vinho. Tudo ficará bem, se você obedecer, Clara. Tudo. Quando ele foi dormir, ela se trancou no banheiro e se olhou no espelho. Não se reconhecia. Seus olhos tinham um brilho diferente, uma mistura de cansaço e decisão. Deixou a água da torneira correr para disfarçar o som e discou um número em voz baixa. Sou eu de novo, disse quando Teresa atendeu. Quero denunciar. Do outro lado, a advogada falou com calma. Amanhã apresentarei a denúncia ao juizado de plantão. Com seu prontuário médico e o vídeo, ninguém poderá negar. Mantenha a calma e finja normalidade. Clara fechou os olhos. Obrigada. Ao amanhecer, Teresa imprimiu os documentos, selou-os e os entregou no fórum. A cidade despertava entre buzinas e cheiro de pão fresco. Quando saiu do prédio, o sol de São Paulo iluminava os telhados com um brilho dourado. Respirou fundo e murmurou. Finalmente, a verdade começa. Enquanto isso, no penthouse, Beatriz revisava as câmeras de segurança doméstica. Em uma delas, viu Clara falando ao telefone na noite anterior. Ficou imóvel, apertando os lábios. Sabia que o silêncio não serviria mais de escudo. Clara, em seu quarto, tocou o ventre e sussurrou para si. Calar-me me mata. Lá fora, a cidade seguia seu curso, alheia ao tremor
que estava prestes a quebrar o equilíbrio de uma família inteira. Dom Rafael assistiu ao vídeo 3 vezes. Na primeira, mal entendeu o que via. Na segunda, tentou buscar uma explicação. E na terceira, já não olhava, apenas ouvia o som do golpe e o silêncio posterior. A vergonha era mais forte que qualquer palavra. Em seu escritório do Grupo Almeida, o ar cheirava a madeira encerada e café frio. O trânsito rugia ao longe na Avenida Berrini. Teresa Campos permanecia à sua frente, com o mesmo semblante sereno com que se encaram os fatos irreversíveis. Sinto muito, Dom Rafael. Sei que não é fácil, mas o documento de denúncia já foi apresentado ao juizado de plantão. Também entreguei o prontuário médico e uma cópia do vídeo com selo digital. Não pode ser alterado. Rafael assentiu devagar. Obrigada, Teresa. A senhora fez o correto. Ela o olhou por um instante e baixou a voz. O difícil vem agora. O senhor terá que decidir se defende seu filho ou a verdade. O homem ficou sozinho. Na parede pendia uma fotografia antiga de sua família. Ele, mais jovem, com Beatriz e um Javier de 6 anos, sorrindo em uma praia de Salvador. Aproximou-se do retrato, observou-o por um longo minuto e depois o colocou virado para baixo sobre a mesa. Sua assistente bateu na porta. O Sr. Javier chegou. Rafael respirou fundo. Mande-o entrar. Javier entrou com passos firmes, o terno impecável, o perfume intenso. Queria me ver, pai? Tive um dia complicado. Rafael o observou em silêncio antes de falar. Explique-me isto. Pôs o laptop à frente dele e apertou play. Na tela apareceu o salão do hotel, o empurrão, a garrafa, a queda. Javier desviou o olhar por apenas um segundo. Isso não foi assim. Clara desmaiou. Foi um mal-entendido. Não sei quem manipulou isso, mas é falso. Rafael o encarou com uma mistura de tristeza e raiva contida. Não diga mentiras na minha frente. Falei com o médico. Vi o relatório. Você a empurrou, Javier. Ela estava grávida. Não seja dramático, pai. Foi um acidente. As mulheres exageram tudo. Além disso, não aconteceu nada grave. Nada grave? Repetiu Rafael. Você a humilhou na frente de todos. Você a fez sangrar e mentiu para salvar seu nome. Foi assim que criei um homem? Javier elevou a voz. O senhor me criou para vencer, para não mostrar fraqueza. O senhor mesmo me ensinou que a reputação é tudo. Rafael apertou os punhos. Eu te ensinei a trabalhar com dignidade, não a esconder a violência por trás do dinheiro. A porta se abriu sem aviso e Beatriz entrou, pálida. Rafael, por favor, não agora. Isso não deve sair da família. Pense na empresa, nos funcionários, no sobrenome. Ele a olhou com cansaço. O sobrenome e a vergonha. E a mulher que quase perdeu o filho por causa do nosso silêncio? Beatriz abaixou a cabeça. Faremos Clara ficar tranquila. Daremos o que ela precisa, mas não destrua a família. A família se destruiu quando paramos de dizer a verdade, replicou Rafael. Por alguns segundos, ninguém falou. Lá fora, uma ambulância passou com a sirene ligada. Rafael pegou um envelope com documentos e o colocou à frente de seu filho. Isto é uma suspensão temporária. A partir de hoje, você não representa o Grupo Almeida em nenhum evento público, e suas contas pessoais ficam congeladas até novo aviso. Javier o olhou incrédulo. O senhor está me castigando? A mim? Seu próprio filho? Rafael se levantou, olhando-o diretamente. Não estou te castigando. Estou te detendo antes que destrua o que resta de nós. Beatriz deu um passo à frente, com a voz embargada. Rafael, por favor, pense bem. A mídia vai saber. Que saibam, respondeu ele. Prefiro perder dinheiro do que perder a alma. Javier,
vermelho de fúria, bateu na mesa. O senhor não tem o direito. Tudo isso é culpa daquela mulher. Rafael deu um passo em sua direção. Não diga o nome dela com desprezo. Essa mulher, como você a chama, é sua esposa e a mãe do seu filho, e você a tratou como uma inimiga. Houve um silêncio denso. Beatriz cobriu o rosto com as mãos. Javier recuou, sem palavras. Rafael voltou a falar, mais baixo. Amanhã convocarei o conselho de administração. Apresentarei sua suspensão oficialmente. Se ainda lhe resta algo de decência, fique em silêncio. Javier saiu do escritório sem olhar para trás. Beatriz permaneceu parada, os olhos úmidos. Vai perdê-lo para sempre, disse em um sussurro. Rafael a observou, esgotado. Eu já o perdi no dia em que ele aprendeu a mentir como você. Ela não respondeu. Teresa voltou a entrar com um documento para assinar. É o comunicado interno, Dom Rafael. Preciso de sua assinatura. Ele pegou a caneta e assinou devagar. Pela família? Disse em voz baixa. Justamente pela família. Naquela tarde, a notícia da suspensão começou a circular. Os funcionários se entreolhavam sem falar, conscientes de que algo importante estava acontecendo. Rafael permaneceu em seu escritório até que o sol começou a cair sobre os telhados de São Paulo. Observou as luzes se acenderem uma a uma, como se a cidade despertasse justamente quando ele começava a entender a magnitude do que havia feito. Em seu interior não havia alívio, apenas uma tristeza, limpa, parecida com a justiça. Quando Teresa se despediu, ele apertou-lhe a mão. Obrigado. Cuide de Clara. Ela precisará de apoio. Ela assentiu. E o senhor também, Dom Rafael. Ao ficar sozinho, abriu a janela. O ar da tarde trazia cheiro de chuva e terra. Pensou em Salvador, em sua mãe, nos gritos que ouvia quando criança, quando seu pai chegava bêbado. Jurou então que jamais permitiria que a violência voltasse para sua casa. Demorou demais para cumprir a promessa, mas ela continuava viva. Fechou a janela, pegou o telefone e discou um número. Teresa, ajude-a a sair de São Paulo esta noite, que ninguém saiba para onde ela vai. Eu cuidarei do resto. Em seguida, apagou as luzes e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se em paz. Lá fora, a cidade seguia seu curso, alheia à batalha silenciosa que acabara de ser travada entre um pai e seu próprio passado. A mala era pequena, mas pesava como uma vida inteira. Clara, 25 anos, a preparou com movimentos lentos, sem fazer ruído, dobrando com cuidado a pouca roupa limpa que lhe restava. Guardou também o caderno onde havia escrito seus pensamentos durante aqueles meses de confinamento e um pequeno chocalho que comprara em segredo. Na mesa da sala, Teresa Campos a esperava com uma pasta marrom. Aqui está tudo. Seu documento de identidade, o prontuário médico, algum dinheiro em espécie e o relatório que apresentaremos no juizado de São Paulo quando for a hora. Não fale com ninguém e desligue o celular. Ninguém deve saber que você está partindo esta noite. Clara assentiu, os olhos cansados, mas firmes. E se Javier voltar antes? Teresa a olhou com calma. Não voltará. Dom Rafael o enviou a Brasília por assuntos da empresa. Você tem algumas horas de vantagem. O som da chave girando na fechadura a fez tremer, mas era apenas Marina, 26 anos. Ela vestia jeans, uma jaqueta de linho e uma determinação que não admitia dúvidas. Está tudo pronto. O carro está lá embaixo. Temos um trajeto longo até a Chapada Diamantina, mas é o lugar mais seguro. Rafael tem uma fazenda lá, fora da cidade, rodeada de cafezais. Clara abraçou Teresa com gratidão. Obrigada por não me abandonar. Não me agradeça ainda, minha filha. Falta o pior. Desceram pela escada de serviço para evitar o porteiro. Lá fora,
São Paulo dormia sob um céu sem estrelas. Marina abriu a porta do carro e o ar quente de junho entrou com cheiro de asfalto. Nos primeiros quilômetros, ninguém falou. O silêncio se misturava ao som do motor e ao roçar do vento. Clara olhava pela janela as luzes que se afastavam, sentindo como cada quilômetro a separava do medo. Como se sente? Perguntou Marina, sem desviar o olhar da estrada. Cansada, mas aliviada. Tudo vai dar certo. A Chapada é tranquila. Ninguém a procurará lá. Lhe passaram pelo pedágio e a rodovia BR-116 se estendeu à frente delas, como uma linha infinita. Pararam em um posto de gasolina perto de Feira de Santana para descansar. Dentro do pequeno bar, o atendente limpava copos e o aroma de café fresco enchia o ar. 2 pingados e pão de queijo, por favor, pediu Marina. O homem assentiu. Clara bebeu o café devagar. Faz meses que não provo algo tão simples e tão reconfortante. Obrigada por isso, disse em voz baixa. Não me agradeça. Hoje por você, amanhã por qualquer outra. De volta ao carro, o amanhecer começou a tingir o horizonte de um rosa pálido. Clara fechou os olhos por um momento, deixando o sol tocar sua pele. Pensou em seu filho, em quão perto estivera de perdê-lo, e na promessa que havia feito a si mesma, protegê-lo, mesmo que isso significasse perder tudo. Marina ligou o rádio. Uma canção antiga tocava com voz melancólica. Minha avó ouvia isso quando limpava a casa, disse rindo. Clara sorriu pela primeira vez em muito tempo. Parece tão acolhedora. Quando chegaram à Chapada Diamantina, o relógio marcava 8 da manhã. A região despertava entre montanhas e cheiro de pão recém-assado. Pegaram uma estrada secundária que margeava plantações de café. No final do caminho, uma casa de fazenda branca se erguia entre ciprestes. O sítio Almeida de Dom Rafael era simples, com uma varanda ampla e paredes caiadas. Aqui você estará segura, disse Marina ao abrir a porta. Dentro, cheirava a madeira antiga e a lavanda. Teresa, que havia viajado de avião na noite anterior, já as esperava. Preparei um quarto no andar de baixo. O Dr. Ortega chegará à tarde para examiná-la. Clara percorreu a casa em silêncio. No pátio havia uma pequena fonte e o som da água a acalmou. Faz tempo que não ouço um silêncio assim, disse. Teresa sorriu. O silêncio nem sempre é medo, às vezes é liberdade. Sentou-se na varanda com uma manta sobre as pernas e observou Marina falando ao telefone, informando discretamente Dom Rafael sobre a chegada delas. Do outro lado, ele respondeu com voz grave. Bom, que descanse. Diga a ela que tem um lar e uma família que a apoia. Ao meio-dia, o calor se intensificou. Clara preparou um chá de camomila e o bebeu devagar na sombra. Os movimentos do bebê estavam mais suaves agora, como se ele também sentisse o alívio. Marina folheava um jornal local que ainda não falava do caso. Tudo parecia em calma, mas essa tranquilidade durou pouco. Ao anoitecer, enquanto jantavam, o telefone fixo da fazenda tocou. Teresa atendeu e seu rosto mudou. O vídeo vazou, disse com a voz tensa. Estão exibindo nos telejornais. Dizem que um empresário paulistano pode ter agredido a esposa grávida. Não mencionam nomes, mas é questão de tempo. O silêncio tomou conta da sala. Clara largou a colher sobre a mesa. Então o país inteiro sabe. Marina desligou a televisão. Não assista. Não adianta de nada. Teresa apoiou uma mão sobre a dela. Agora não corremos perigo. Você está protegida legalmente e moralmente. O importante é que você viva. Lá fora, os grilos cantavam. A noite cheirava a terra quente e a flores de laranjeira. Clara se levantou, saiu para o pátio e olhou para o céu.
pela primeira vez em muito tempo, sentiu que respirava sem medo. Marina a alcançou minutos depois. No que está pensando? Em tudo que perdi e no que ainda posso construir. Você tem o direito de recomeçar. Clara sorriu fracamente. Não quero mais fugir, Marina. Quero viver. As duas ficaram em silêncio, ouvindo o murmúrio da fonte. Dentro da casa, Teresa revisava papéis sob a luz de uma luminária, escrevendo notas com letra firme. Em seu rosto havia cansaço, mas também uma certeza. Lá fora, o primeiro vento da serra soprava suave, movendo as folhas dos cafezais. Marina apagou a luz da varanda. Não há mais volta, disse devagar. Clara a olhou e assentiu. O amanhecer começava a se insinuar no horizonte, dourado e tranquilo, como uma promessa cumprida. Em São Paulo, os flashes cegavam a entrada do fórum. Os jornalistas esperavam desde cedo, aglomerados atrás das grades, com microfones e câmeras apontando para a porta principal. Dentro, o ar era tenso, quase denso. Na Chapada Diamantina, a centenas de quilômetros, Clara observava tudo pela tela de um computador. O juiz havia autorizado seu depoimento por videoconferência por recomendação médica. Seu rosto, pálido mas sereno, aparecia no monitor da sala. Teresa Campos estava ao seu lado, tomando notas com precisão. Dom Rafael, de terno escuro e expressão grave, ocupava o assento reservado às testemunhas. O julgamento não era apenas legal, era moral. Era a batalha silenciosa entre o poder e a verdade. Javier Almeida, 30 anos, entrou na sala com passo seguro. Vestia um terno cinza e esboçava um sorriso que não chegava aos olhos. Ao seu lado, seu advogado midiático falava sem parar com os repórteres, prometendo esclarecer um mal-entendido familiar. O murmúrio do público se apagou quando o juiz bateu o martelo. Silêncio. Começa a audiência do caso número 220. Teresa levantou a cabeça e olhou para Clara na tela. Lembre-se, responda apenas o necessário. Sua verdade já está aí. Ela havia dito antes de se conectarem. O promotor expôs os fatos. A agressão ocorrida no casamento. As provas audiovisuais. O prontuário médico. Cada palavra ressoava como um eco na sala. Javier mantinha o olhar fixo na mesa, movendo os dedos sobre a caneta. Quando chegou a sua vez de depor, ele se levantou com um gesto controlado. Foi um acidente. Minha esposa passou mal e perdeu o equilíbrio. Eu tentei ajudá-la. O juiz assentiu sem demonstrar emoção. E a garrafa de vinho que o senhor segura no vídeo? Javier sorriu com frieza. Uma coincidência. Eu estava comemorando. O promotor exibiu a gravação em silêncio. Na tela, o salão do hotel, o empurrão, o gesto de medo. Ninguém falou durante aquele minuto eterno. Quando terminou, o juiz ajeitou os óculos. O contexto está claro. Continuemos. Em seguida, foi a vez de Clara. A conexão mostrava seu rosto a partir da baía. Ela tinha os cabelos presos, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Conte-nos o que ocorreu na noite de 27 de maio. Sua voz era tranquila, embora em cada palavra vibrasse um tremor. Estávamos discutindo. Ele me acusou de coisas que não eram verdadeiras. Ele me empurrou. Eu caí. Senti dor. Pensei que havia perdido o bebê. Um silêncio reverente tomou conta da sala. A senhora tentou pedir ajuda? Eu não podia. Tiraram meu telefone. Disseram-me para guardar silêncio pelo bem da família. O juiz abaixou o olhar, e por um momento a tensão se transformou em respeito. Dom Rafael se levantou em seguida. Seu depoimento era o mais esperado. Caminhou devagar até o estrado. Excelência, não venho justificar meu filho. Venho dizer a verdade. Eu vi o vídeo.
Ouvi as testemunhas. Não há dúvida. O que se vê é uma agressão, e não há sobrenome ou fortuna que mude o que isso significa. A sala permaneceu imóvel. Sua voz, grave e contida, encheu o espaço com a autoridade de quem viveu mais do que gostaria. Dediquei minha vida a construir uma empresa que desse orgulho à minha família, mas de nada serve se meu filho não entende o respeito. Prefiro perder tudo a ser cúmplice do silêncio. Beatriz, sentada na última fila, abaixou a cabeça. Uma lágrima rolou por seu rosto, invisível para os fotógrafos. Javier a olhou por um segundo, esperando apoio, mas ela não se moveu. Quando o advogado de defesa tentou falar, sua voz soou vazia. Meu cliente colaborou em todos os momentos e lamenta o ocorrido. O juiz pediu ordem. O tribunal não está aqui para avaliar remorsos, mas fatos. Teresa entregou os documentos finais. O prontuário médico do Dr. Ortega, o certificado do copador, as provas periciais do vídeo, autenticado com metadados. Tudo é verificável, Excelência. O juiz os revisou sem pressa. A sessão se estendeu por quase 3 horas. Lá fora, a imprensa esperava o veredito provisório. Dentro, a atmosfera era densa, carregada de verdades que pesavam demais. Finalmente, o juiz falou com voz firme. O tribunal decreta a medida cautelar, de ordem de afastamento. O acusado não poderá se aproximar a menos de 500 metros da vítima por um período inicial de 2 anos. Além disso, fica suspenso o direito de representação familiar nas empresas do Grupo Almeida enquanto durar a investigação criminal. O som do martelo marcou o fim da audiência. Ninguém aplaudiu. Ninguém respirou. Javier abaixou a cabeça, mudo. Dom Rafael se virou para Beatriz. O silêncio também agride, disse devagar. Ela não respondeu. Levantou-se, buscou o olhar de Clara na tela e sussurrou, quase inaudível: "Perdoe-me." Clara assentiu, sem rancor. Teresa colocou uma mão em seu ombro, como quem fecha uma ferida. Ao sair do fórum, os jornalistas se aglomeraram em torno de Rafael. "Senhor Almeida, sua empresa perderá milhões", gritou um. Ele parou, olhou para as câmeras e disse com voz clara: "Prefiro perder dinheiro do que perder a alma." Em seguida, entrou no carro sem olhar para trás. Na Chapada Diamantina, Clara desligou a tela. O eco das palavras de Rafael ficou gravado em seu peito. Recostou-se na cadeira e acariciou o ventre. Lá fora, o sol caía sobre os cafezais e um grupo de crianças brincava na rua. Pela primeira vez em muito tempo, o medo se dissipou. Teresa se aproximou com um leve sorriso. "Terminou, pelo menos por enquanto." Clara assentiu. "Sim, mas o importante não foi o julgamento. Foi ver que alguém se atreveu a dizer a verdade." A advogada a olhou com carinho. Às vezes a verdade demora, mas sempre chega. O coração de Clara seguia o ritmo do monitor fetal. Cada batida era uma promessa de vida, mas também um lembrete do medo. Lá fora, o calor de agosto envolvia a Chapada Diamantina como um cobertor ardente, e o ar do hospital cheirava a desinfetante e a esperança. O Dr. Ortega, que havia viajado de São Paulo a pedido de Rafael, aproximou-se com um sorriso tranquilo. "Está tudo bem, Clara. Mateus é forte, mas você precisa manter a calma. Está com 35 semanas. Ainda é cedo, mas se adiantar, não haverá perigo." Ela assentiu, respirando devagar, tentando não pensar no julgamento, nos jornais, nas manchetes que ainda circulavam por todo o Brasil. A única coisa que importava era o pequeno coração que soava dentro dela. Teresa estava sentada ao lado da cama, repassando alguns documentos. Marina se movia de um lado para o outro, nervosa. Parece que os jornalistas continuam lá fora. Dom Rafael ligou, disse que ninguém pode entrar, nem para fazer perguntas. Clara tentou sorrir.
Não me importo. Só quero que tudo acabe. Ao longe, os sinos de uma igreja tocaram, marcando meio-dia. O sol caía pela janela e desenhava reflexos no chão. Talvez seja hoje, disse o doutor após revisar a ultrassom. O corpo sabe quando parar de resistir. Horas depois, enquanto as contrações se tornavam mais regulares, Clara lembrou-se da voz de sua mãe, dizendo-lhe que a vida sempre começa em meio ao caos. Pensou em Javier, na última vez que o viu na tela do julgamento, e sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Não queria que seu filho crescesse com esse medo, nem com o peso de um sobrenome que havia se tornado sombra. Prometo que você será livre, sussurrou, apertando a mão de Marina. Seremos nós duas, respondeu a amiga. O doutor voltou com o semblante firme. Vamos preparar o centro cirúrgico. O bebê está pronto. O tempo se tornou uma sucessão de luzes e sons. Clara ouviu a própria respiração e o eco distante das vozes da equipe médica. Em um instante de silêncio, escutou o primeiro choro. Era um som frágil, mas que preenchia todo o espaço. Nasceu com 35 semanas. Pesa 2,4 kg. Está perfeitamente, anunciou o doutor. Teresa, que esperava do lado de fora, exalou aliviada. Quando Clara viu o filho pela primeira vez, seu mundo mudou de forma. Ela o pegou nos braços e sentiu que tudo o que era escuro se dissolvia. Olá, Mateus, disse com lágrimas suaves. Você é meu presente do céu. Dom Rafael chegou ao hospital naquela mesma tarde. Caminhava devagar, com uma caixa de flores e um rosto que misturava orgulho e humildade. Quando entrou no quarto, Clara dormia com Mateus aninhado ao peito. Marina o recebeu com um sorriso cansado. Ela foi corajosa, disse. Mais do que se pode imaginar, respondeu ele. Aproximou-se devagar e olhou para o pequeno. Meu neto. Deixou as flores sobre a mesa e permaneceu alguns minutos em silêncio. Quando Clara acordou, encontrou-o sentado perto da janela. Obrigada, murmurou ela. Não me agradeça, minha filha. Foi a senhora quem salvou o pouco que restava de nossa família. Ela sorriu. Eu não queria salvá-los. Eu só queria sobreviver. Rafael inclinou a cabeça. Às vezes, sobreviver é a forma mais digna de lutar. Naquela noite, enquanto o hospital dormia, o telefone de Teresa tocou. Era Beatriz. Como ela está? Perguntou com a voz fraca. Bem, Mateus nasceu saudável. Do outro lado houve um longo silêncio. Posso falar com ela? Teresa hesitou por um momento. Depois, estendeu o telefone. Clara o pegou com cautela. O que deseja, senhora? A voz de Beatriz tremeu. Perdoe-me, minha filha. Eu não tive a coragem de protegê-la. Vivi toda a minha vida acreditando que o silêncio era uma forma de manter a paz, mas ele só alimenta o medo. Peço seu perdão. Clara ficou calada, olhando o filho dormindo. Agradeço suas palavras, mas a senhora não deve um pedido de desculpa a mim. Deve aprender a falar antes que o silêncio machuque outra pessoa. Beatriz soluçou. Eu vou tentar. A ligação terminou, e Clara sentiu que pela primeira vez o passado começava a se fechar. No dia seguinte, o sol entrou pela janela com uma luz dourada. Rafael voltou com um envelope na mão. Aqui estão os papéis da fundação. Quero dar a ela o nome de seu filho, Mateus. Servirá para ajudar mulheres que passaram pelo mesmo que a senhora. Clara o olhou surpresa. Tem certeza? Mais do que nunca. É hora de o nosso sobrenome servir para algo limpo. Teresa, que ouvia da porta, assentiu. A justiça começa quando a verdade é compartilhada. O Dr. Ortega entrou para examinar a mãe e o bebê. Ambos estão perfeitos. Mateus é forte, como a mãe. Clara acariciou a bochecha do pequeno. Obrigada, doutor.
Não me agradeça. Este menino nos lembra que a vida sempre encontra seu caminho. Pela tarde, quando o hospital ficou em silêncio, Marina ligou a televisão. No telejornal, aparecia um comunicado assinado por Beatriz Soler de Almeida. Nele, ela reconhecia seu erro e pedia perdão às mulheres que haviam se calado por medo de perder a reputação. Clara o ouviu sem dizer nada. As palavras soavam sinceras. Talvez ainda haja redenção, disse Teresa. Talvez. Clara beijou o filho na testa. Enquanto ele viver, haverá esperança. Um ano depois, os cafezais do sítio voltavam a florescer. A primavera havia enchido de luz os campos da Chapada Diamantina, e o ar cheirava a grama fresca e a pão recém-assado. Na entrada principal, uma placa de mármore branco refletia o sol da manhã. Nela, lia-se: Fundação Mateus. Pela dignidade, pela verdade, pela vida. Clara, 26 anos, parou em frente às letras e acariciou o nome de seu filho. No pátio interno, ouvia-se o murmúrio das fontes e as risadas das voluntárias que preparavam a inauguração. Tudo parecia simples, mas por trás de cada detalhe havia meses de esforço, de burocracia, de noites sem dormir e da esperança compartilhada por um grupo de pessoas que haviam decidido transformar a dor em algo útil. Dom Rafael, 56 anos, chegou pontual, apoiado em uma bengala de madeira. Havia envelhecido um pouco, mas seu olhar continuava firme. Vestia um terno claro e uma gravata azul, simples, a mesma que usara no julgamento. O lugar está lindo, minha filha, disse ao ver o jardim cheio de flores. O senhor tornou isso possível, respondeu Clara. Ele negou com a cabeça. Não, fomos todos nós. O mérito é de quem teve a coragem de falar. Atrás deles, Marina, 27 anos, ajustava os microfones e verificava os últimos detalhes da exposição fotográfica que pendia nas paredes do salão principal. As imagens mostravam rostos de mulheres sorrindo, algumas com cicatrizes visíveis, outras invisíveis. Sobre cada retrato, uma frase breve lembrava sua história. Faces da Esperança era o título da mostra. Teresa, 51 anos, apareceu pouco depois, com uma pasta debaixo do braço. Está tudo em ordem legal, disse com satisfação. A fundação está registrada e conta com apoio do governo regional. Será um refúgio, um lugar para recomeçar. Clara a abraçou com força. Sem você, eu não teria chegado até aqui. Não diga isso. Você fez o caminho. Em um canto do pátio, Héctor Ramos, 41 anos, instalava discretamente um sistema de câmeras e uma rede digital de segurança. Quando viu Clara, levantou a mão em sinal de cumprimento. Tudo protegido. Ninguém poderá usar essas imagens sem consentimento. Eu prometi. Obrigada, Héctor, respondeu ela. Às vezes, a segurança também é uma forma de carinho. Ele sorriu. E de justiça. A cerimônia começou com o som de um violão. Uma jovem cantava uma canção suave que falava de perdão e de valentia. Os convidados, vizinhos da região, jornalistas locais e representantes de associações, enchiam o pátio. Dom Rafael tomou a palavra primeiro. Sua voz soava firme, sem o tremor da idade. Há um ano, minha família se quebrou sob o peso da mentira. Hoje, estou aqui para demonstrar que a verdade não destrói. Ela cura. Esta fundação não leva meu nome, nem o da minha empresa. Leva o nome de um menino que nasceu em meio ao medo e que nos ensinou a todos que o amor e a dignidade podem recomeçar. Um aplauso caloroso encheu o ar. Clara abaixou a cabeça, com lágrimas silenciosas. Em seguida, Marina falou. Contou como conheceu Clara, como guardou aquele pendrive por semanas, sem saber se deveria entregá-lo. Quando decidi fazê-lo,
Entendi que a amizade também pode ser um ato de justiça, disse. Teresa, do fundo, assentiu emocionada. Héctor observou em silêncio, lembrando-se da noite em que copiou as imagens do hotel. Cada um, à sua maneira, havia quebrado uma corrente de medo. Quando Clara subiu ao estrado, o sol iluminou seu rosto. Vestia um vestido simples de linho branco e uma pulseira que sua mãe havia lhe dado antes de morrer. Não estou aqui para falar do passado, começou. Estou aqui para falar do que pode vir depois da dor. Este lugar não é só meu nem de minha família. É para todas aquelas que um dia se calaram. Aqui não se julga, se escuta. Aqui não se promete esquecimento, se oferece futuro. O aplauso foi longo, sincero. Mateus, de 1 ano, estava sentado no colo de Marina e brincava com uma fita colorida. Quando a música voltou a tocar, Clara desceu do estrado e o pegou nos braços. Este será seu legado, meu filho. Que nenhuma mulher tenha medo de dizer a verdade. Dom Rafael os olhava de longe com uma mistura de orgulho e tristeza. Sabia que o tempo não curava tudo, mas pelo menos havia dado sentido aos anos perdidos. Quando a cerimônia terminou, Beatriz apareceu discretamente na entrada. Vestia cinza, o rosto cansado. Alguns a reconheceram, mas ninguém disse nada. Caminhou devagar até Clara, que segurava Mateus nos braços. Eu não sabia se devia vir, murmurou. Mas eu precisava ver você. Clara a observou por alguns segundos. Beatriz estendeu um envelope com uma foto em preto e branco. Nela, Clara aparecia sorrindo no hospital, com o bebê recém-nascido. Eu encontrei isso entre minhas coisas. Quero que você fique. Eu não pude ser uma boa mãe, mas quero tentar ser uma boa avó. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Clara pegou a foto com delicadeza. Eu não guardo rancor, Beatriz. Apenas desejo que este seja um novo começo. A mulher assentiu com os olhos úmidos. Obrigada. Em seguida, sem dizer mais nada, afastou-se entre as pessoas. Dom Rafael se aproximou e apoiou uma mão no ombro de Clara. Às vezes, o perdão também é uma forma de justiça. Ela respirou fundo, olhando para o céu azul da Bahia e para a liberdade. 5 anos depois, o sol sobre a Serra do Sincorá parecia mais limpo do que nunca. A luz do verão banhava os cafezais que rodeavam o sítio, e o ar cheirava a pão torrado e a jasmim. Na cozinha, Clara, 30 anos, preparava o café da manhã, enquanto Mateus, 5 anos, desenhava na mesa de madeira. Seu pequeno rosto estava concentrado em um papel cheio de cores. Olha, mamãe, disse, mostrando seu desenho. Somos você, o vovô e eu, e aqui está o sol. Ela sorriu e acariciou o cabelo dele. Está lindo, meu filho. No desenho, havia 3 figuras de mãos dadas, sob um enorme sol amarelo. Aquela imagem simples continha tudo pelo que ela havia lutado para conseguir: paz, família e uma vida sem medo. Dom Rafael, 60 anos, entrou na sala com passos lentos, apoiando-se em sua bengala. Sua saúde havia começado a se debilitar, mas ainda conservava o mesmo brilho nos olhos. Bom dia, campeões! Cumprimentou com sua voz grave. Mateus correu em sua direção e o abraçou pela cintura. Hoje vamos ao rio, não é, vovô? Rafael riu. Claro, mas primeiro vamos tomar café. Aventuras não se fazem com o estômago vazio. Clara serviu café para ele e leite morno para o menino. Tudo tinha um ritmo tranquilo, quase ritual. Lá fora, o som das cigarras se misturava ao canto dos pássaros. Depois do café da manhã, os 3 saíram para o pátio. O sol iluminava as paredes caiadas e a fonte do centro lançava brilhos de água clara. Rafael sentou-se em uma cadeira de balanço sob a mangueira mais antiga
e observou Mateus brincar com uma bola. Ele tem sua energia, disse olhando para Clara, e seu olhar. Ela sorriu. Ele também tem a sua paciência. O senhor fala com ele como se cada palavra fosse importante. Por que é? Respondeu ele. As crianças lembram das palavras ditas com o coração. Permaneceram em silêncio por alguns minutos, desfrutando da calma. O tempo parecia ter parado naquele canto da baía. Dentro do sítio, a Fundação Mateus continuava viva. Na antiga Túlia, agora convertida em escritório, Teresa revisava relatórios, enquanto Marina pendurava novas fotografias na exposição permanente. Cada imagem contava a história de uma mulher que havia encontrado refúgio e um novo começo. Já ajudamos mais de 300 famílias, comentou Teresa, assinando alguns documentos. E continuamos crescendo. Marina sorriu. Não é só a ajuda, é o exemplo de Clara, o que inspira. Teresa assentiu. A história dela nos lembrou que a justiça não está apenas nos tribunais, mas na capacidade de se levantar. Clara entrou no escritório um pouco mais tarde, com uma cesta de limões nas mãos. Trouxe algo para fazer limonada, disse rindo. Isso aqui parece mais uma família do que uma fundação. Talvez seja, respondeu Marina, uma família escolhida. Teresa levantou os olhos da escrivaninha. É exatamente o que somos. Por um momento, o silêncio se encheu de cumplicidade. De uma janela, via-se Mateus correndo entre os cafezais, com uma pipa azul. Sua risada flutuava no ar, leve como o vento. Ao meio-dia, enquanto o calor apertava, Rafael se recolheu em seu quarto. Clara o acompanhou. Na parede, havia uma fotografia da inauguração da fundação, com todos sorrindo sob uma bandeira branca. O idoso a olhou com carinho. Cometi muitos erros, minha filha, mas houve um que eu quis corrigir a tempo. Ela sentou-se ao lado dele. O senhor mudou mais do que imagina. Sua coragem nos salvou a todos. Rafael tomou a mão dela com suavidade. A coragem foi sua. Eu apenas aprendi com você. Fechou os olhos por alguns segundos e o silêncio do quarto se encheu de paz. Clara compreendeu que o tempo do rancor havia terminado. Pela tarde, reuniram-se todos na varanda. Marina preparou chá gelado e Teresa leu em voz alta uma carta recém-chegada. Uma mulher de Recife agradecia a ajuda da fundação. Graças a vocês, minha filha e eu recomeçamos. Não sei como expressar o que sinto, dizia a carta. Rafael a ouviu com um sorriso. Isso vale mais do que qualquer fortuna, comentou. As palavras sinceras sempre deixam marcas. Clara olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando os campos de laranja. O mundo continua complicado, mas aqui tudo parece fazer sentido. Teresa levantou o copo. Brindemos a isso. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, Mateus se aproximou da mãe e perguntou: Mamãe, por que meu nome é Mateus? Ela o pegou nos braços e olhou-o nos olhos. Porque você é meu presente do céu. Você chegou quando tudo parecia perdido e me ensinou a não ter medo. O menino apoiou a cabeça no ombro dela e adormeceu. Rafael os observava com ternura. Sua mãe tem razão, meu pequeno. Você é a prova de que o amor sempre encontra seu caminho. Clara o levou para a cama e voltou para a varanda. A brisa da noite trazia cheiro de terra úmida e o som distante de sinos. Abriu as janelas, deixando o ar percorrer a casa. Pensou no passado, nas noites de medo, no silêncio que a havia sufocado. Tudo isso parecia pertencer a outra vida. Agora, restava apenas a serenidade de quem sobreviveu e aprendeu a perdoar. O céu escurecia e as luzes do sítio acendiam seu brilho quente. Clara sentou-se na cadeira de balanço, olhando a lua que surgia sobre a serra. Ao longe, ouvia-se o murmúrio de um violão. Fechou os olhos por um momento e respirou fundo.
Ninguém pode mudar o passado, pensou. Mas todos podemos escrever um futuro digno. A câmera imaginária se afastaria, mostrando o sítio, as luzes, o campo tranquilo e uma voz no ar, suave como uma oração. A verdadeira força de uma família está em sua verdade e em seu amor, mesmo depois da tempestade. Este final é apenas o começo da jornada de Mateus e Clara. Você que acompanhou essa história de tirar o fôlego, me diga, que cena da trajetória de Clara Montes a tocou mais profundamente? Você acha que Dom Rafael agiu corretamente ao expor o próprio filho para defender a verdade? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou desta história de coragem e redenção no coração do Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu curtir.